E se a Terra já tivesse sido destruída? E se nossa civilização fosse apenas mais um ciclo em um planeta que reinicia sua história após cada catástrofe? Hoje, vamos explorar os sinais de que a Terra já enfrentou o fim e renasceu. A Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos, mas a história humana ocupa apenas os últimos segundos do relógio cósmico. Tudo o que aconteceu antes é um mistério. As camadas da crosta terrestre escondem eras inteiras, soterradas, esquecidas. Eras que talvez guardem segredos de civilizações passadas. Por que existe tão pouco registro de nossa pré-história? Seria essa ausência de vestígios uma evidência de destruições cíclicas que apagaram tudo? Ao redor do mundo, existem mitos antigos sobre cidades submersas ou soterradas. Atlântida, Lemúria, Mu. Mas e se não forem apenas mitos? Estruturas submersas como as de Yonaguni, no Japão, parecem arquitetônicas demais para serem naturais. E se fossem os restos de uma civilização que existiu antes da nossa? Uma civilização destruída por forças naturais ou autodestrutivas? Talvez as pirâmides não sejam as mais antigas, apenas as que sobreviveram. 5 grandes extinções em massa já ocorreram, varrendo do mapa quase todas as formas de vida. A cada nova destruição, a Terra reiniciava, lenta e silenciosamente. Uma das maiores, o evento Permiano-Triássico, eliminou mais de 90% das espécies. A causa? Um inferno vulcânico global. Agora imagine se, durante algum desses eventos, existisse vida inteligente. Seria completamente apagada, com suas cidades, máquinas e memórias transformadas em cinzas ou absorvidas pelo magma. A superfície do nosso planeta guarda marcas profundas de colisões cósmicas. A cratera de Chicxulub, responsável pelo fim dos dinossauros, tem 180 quilômetros de diâmetro. Mas outras crateras ainda mais antigas existem, quase invisíveis após milhões de anos de erosão. E se algumas dessas colisões apagaram eras inteiras da civilização? Com o passar do tempo, a natureza cobriu os destroços, e os registros viraram pedra ou poeira. O planeta renasceu, mas o passado foi enterrado. O nível do mar já variou drasticamente ao longo da história da Terra. Durante eras glaciais, ele baixava centenas de metros. Mas em outras épocas, cobria vastas regiões continentais. O que foi construído nessas áreas? E se civilizações inteiras foram engolidas por tsunamis, deslocamentos de placas ou elevações abruptas do mar? Há relatos de templos submersos na Índia e estruturas misteriosas no fundo do Caribe. Talvez nossos ancestrais viviam onde hoje só há água. Nosso código genético carrega marcas de bilhões de anos de evolução. Mas parte desse DNA é um enigma. São chamadas regiões sem função conhecida ou DNA lixo. Porém, algumas teorias sugerem que essas sequências poderiam guardar informações de eras anteriores, de organismos extintos há muito tempo. Talvez até de linhagens inteligentes que já caminharam pela Terra e foram apagadas pelos resets naturais. O DNA, nesse sentido, seria o último guardião do passado. O registro fóssil humano é falho. Existem lacunas misteriosas, períodos inteiros onde não se sabe como o Homo sapiens surgiu com tantas vantagens. Além disso, há pegadas fossilizadas, ferramentas e até esqueletos com milhões de anos que desafiam as datas aceitas pela ciência. Algumas descobertas são ignoradas ou reclassificadas. E se essas evidências apontassem para uma humanidade anterior à nossa? Um ciclo antigo que colapsou e foi substituído por outro? Existem objetos que parecem não pertencer à era em que foram encontrados. Esferas metálicas perfeitamente moldadas com bilhões de anos. Um parafuso embutido em pedra datada de milhões de anos. Um martelo fundido em rocha antiga. São fraudes? Coincidências naturais? Ou seriam rastros de uma civilização esquecida, soterrada pela força do tempo e do silêncio? Se forem reais, esses artefatos são prova de que nossa história está longe de ser a primeira. Textos antigos como Mahabharata, da Índia, descrevem guerras com armas que lembram bombas atômicas. Cidades queimadas até as pedras derreterem, explosões cegantes, chuva de fogo. Seriam apenas metáforas espirituais? Ou registros reais de uma guerra tão antiga que foi reinterpretada como mito? Talvez os deuses fossem seres humanos de uma era passada, com tecnologia avançada e a mesma tendência à destruição. Uma civilização que se auto-aniquilou. Existem bombas-relógio sob nossos pés. Supervulcões como o de Yellowstone, nos Estados Unidos, ou Toba, na Indonésia, já causaram destruições em escala continental.
A erupção de Toba há 74 mil anos pode ter reduzido a humanidade a apenas alguns milhares de indivíduos. Agora imagine se, antes disso, houvesse uma civilização organizada. Ela teria desaparecido sem deixar rastro. Que outras catástrofes parecidas podem ter apagado sociedades inteiras? Há evidências de que a Terra já esteve completamente coberta de gelo, em uma era chamada Terra-bola de neve. Toda a superfície congelada. A vida quase extinta. Quando o gelo derreteu, o planeta renasceu, e a história começou novamente. Mas e se antes dessa era gelada existisse civilização? Não sobraria nada. Apenas gelo, silêncio e o esquecimento. A Terra congelou suas memórias, e quando despertou, era como se tudo tivesse recomeçado do zero. Textos sagrados e manuscritos antigos mencionam destruições cíclicas. O livro de Enoque fala sobre seres celestiais que ensinaram ciências e armas ao homem, causando o colapso da humanidade. Culturas de continentes diferentes falam de dilúvios, guerras cósmicas e cidades perdidas. Por que tantas histórias semelhantes em lugares tão distantes? Talvez não sejam lendas, mas fragmentos de uma história que já se repetiu, cada vez com novos nomes e rostos. Marte já teve oceanos, atmosfera densa e talvez vida. Vênus pode ter sido habitável antes de virar um inferno. E se esses planetas fossem como a Terra e foram destruídos? Talvez o sistema solar seja palco de um ciclo cruel, o surgimento e queda de civilizações. E a Terra? Seria só mais uma peça nesse jogo cósmico, destinada a repetir o mesmo fim. Os sinais estão por toda parte. Mas preferimos ignorar. Afinal, é mais confortável pensar que somos únicos. A natureza é feita de ciclos: nascimento, crescimento, colapso, renascimento. E se a civilização também for assim? Talvez a humanidade tenha florescido muitas vezes antes. Mas o orgulho, a guerra, o desequilíbrio climático sempre trouxeram um fim. E assim, tudo recomeça. Nós não somos o ponto de partida. Somos o eco de histórias que já se repetiram. E o que chamamos de fim do mundo, talvez seja apenas mais um capítulo desse ciclo eterno. Você já teve a sensação de que algo está fora do lugar? Um déjà vu que não se explica? Sonhos de mundos estranhos, tecnologias antigas, cidades que nunca viu? Talvez esses fragmentos sejam memórias coletivas, resquícios gravados na consciência humana. Não são apenas lembranças pessoais. São ecos de uma terra que já viveu e morreu, inúmeras vezes. E nós, somos só o próximo ensaio. Preparados para repetir os mesmos erros? A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.